Aleluia. Deus é muito bom, amém? Quem está com expectativa aqui hoje? Muita ou pouca? Aleluia. Sabe, queridos, eu vou falar hoje sobre o mover do Espírito. E é algo que eu gosto muito, o mover do Espírito. Mas você sabe, o mover do Espírito não é somente a parte de Deus operar. Sempre precisa haver uma resposta das pessoas para o mover do Espírito. E quanto mais nós damos respostas a Deus, mais Ele consegue falar, mais Ele consegue se manifestar, mais Ele consegue derramar aquilo que Ele quer derramar. Mas nós precisamos entender isso, que no mover, ou durante o mover do Espírito, ou para ter o mover do Espírito, nós precisamos corresponder a Deus. Sabe, eu vejo no livro de Samuel, quando Samuel estava ali, era um garotinho, estava crescendo, sendo criado ali no templo por Eli, e Eli estava ensinando Samuel, não é? Ele que estava crescendo ali. E aí o Senhor procurou falar com o jovem Samuel, e o Senhor disse: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: o Senhor me chamou. E ele disse para Samuel: não, eu não te chamei, Samuel. Volte a dormir. E Samuel voltou a dormir. E aí ele voltou a ouvir Samuel. E ele foi até Eli. O Senhor me chamou. E ele disse: não, eu não te chamei. Volte a dormir. E terceira vez, quando o Senhor chamou a Samuel, Samuel foi até Eli. Eli entendeu e percebeu: o Senhor está querendo falar com o jovem. Agora veja, perceba uma coisa. Por 3 vezes o Senhor chamou Samuel. 3 vezes. Se o Senhor pôde chamar uma vez Samuel, duas vezes Samuel, 3 vezes Samuel, por que o Senhor não aproveitou para falar o que ele queria falar com o jovem? Por que o Senhor não falou diretamente? Sabe, o Senhor precisa de uma resposta. Ele sempre começa. Ele sempre vai começar o mover do Espírito, mas ele precisa de que haja resposta do outro lado, para que ele possa prosseguir naquilo que ele está tentando fazer. Então, quando o profeta Eli falou para o jovem: quando o Senhor te chamar mais uma vez, Samuel, você responda a ele. Diga: fala, os teus servos ouvem. Fala, porque o teu servo ouve. Então, quando o Senhor falou mais uma vez com o jovem Samuel e ele respondeu ao Senhor, então o Senhor pôde falar com ele. Isso me ensina muita coisa. Eu não sei se ensina você também, mas isso mostra para mim que o Senhor não vai fazer o próximo passo, não vai dar o próximo passo, se você não der o seu passo. Se você não fizer o que você tem que fazer. Se você não responder o que você precisa responder, se você não falar o que você precisa falar, ou fazer o que você precisa fazer. Porque, às vezes, a resposta que Deus está esperando de nós não é necessariamente uma fala. Às vezes pode ser que Ele quer uma resposta, que você responda algo falando, mas às vezes Ele quer uma ação sua. Às vezes Ele quer que você reaja àquilo que Ele está falando ou trazendo para você. Porque muitas vezes também o Senhor não vai estar apenas falando ou somente falando. Ele pode estar iniciando um mover do Espírito, esperando a sua resposta ao mover, para que Ele possa continuar com você. Porque Deus, Ele sempre quer fazer junto com o homem as coisas acontecer aqui nessa terra. E Deus espera que nós respondamos a Ele. Ele quer que nós respondamos a Ele. E isso mostra para mim que, às vezes, Deus pode te dar um comando e você pegar esse comando e obedecer o que Ele está falando. Às vezes um comando pode ser corre, às vezes pode ser pula, às vezes um comando pode ser dance. Às vezes eu me lembro de uma vez, uma certa professora do Rema que estava me dando aula muitos anos atrás, e ela disse que o Senhor acordou ela de madrugada e disse para ela ir até uma árvore e gritar alguma coisa com aquela árvore. E ela tinha que ir lá fora, gritar com aquela árvore,
falar alguma coisa, eu não lembro o que, porque faz muitos anos, talvez alguém também ouviu isso, e ela tinha que ir lá fora e gritar alguma coisa, eu não lembro o que, e ela foi ir lá fora e gritou, mas veja, era de madrugada, não tinha ninguém, era uma árvore, e ela apenas gritou, falou alguma coisa lá e voltou a dormir. E o Senhor disse para ela, volte lá e faça isso de novo. E ela se levantou, e ela foi até aquela árvore, e ela gritou alguma coisa com aquela árvore novamente, e ela voltou a dormir. E sabe, o Senhor falou, vai até aquela árvore novamente. E sabe, ela não sabia, mas tinha alguém clamando pelo Senhor do outro lado da árvore. E aquele alguém estava dizendo, então manda alguém vir falar comigo, manda de novo. Eu quero ver se o Senhor manda de novo. E sabe, aquela pessoa foi de novo e gritou naquela árvore. Tinha uma pessoa do outro lado, esperando uma resposta de Deus naquele momento. E se aquela pessoa tivesse ignorado, como eu vou lá fora gritar com uma árvore e eu não estou ficando doido? Mas sabe, andar com Deus às vezes vai parecer que você é doido. Caminhar com Deus às vezes vai parecer... O que o Tiago está fazendo dirigindo um carro aqui na igreja? Aqui na igreja não é lugar de ficar se exibindo como se estivesse dirigindo um carro. Mas às vezes é a resposta que o Senhor precisa que você dê para o carro que está chegando na sua vida. Então, às vezes o Senhor, Ele quer algo da sua parte. Por quê? Porque a vida com Deus é uma vida de fé. A Bíblia diz, em 4 lugares pelo menos, o justo viverá da fé. E a fé é loucura para o mundo na maioria das vezes. Porque a fé não faz sentido. O que esses doidos nessa igreja estão fazendo aqui? Às vezes a fé não faz sentido. Muitas vezes a fé não faz sentido. Na maioria das vezes a fé não faz sentido. Então, você pode de repente estar na sua cadeira e o Senhor falando algo com você aí. E você pensa, não, Deus me livre eu fazer isso. Deus me livre eu fazer isso. Mas sabe, às vezes o Senhor está querendo a sua obediência para Ele fazer o próximo passo. Porque o primeiro passo é, faça isso. Como Samuel vai até Eli, o Senhor me chamou. Agora, se o Senhor está falando e o jovem está ouvindo, por que o Senhor não fala de uma vez? Porque precisa haver uma interação. Precisa haver uma resposta do outro lado da linha. O Senhor falou daquele lado da linha, e você do outro lado da linha precisa dar uma resposta a Deus. E sabe, e muitas vezes essas coisas não vão fazer sentido. Mas não importa se faz sentido ou não, se o Senhor está dizendo, faça aquilo que Ele está mandando. Sabe, uma vez o Senhor disse para minha esposa, dá R$2 para aquele rapaz. Aquele rapaz ganhava muito bem. Ele não estava desempregado, não. Mas o Senhor disse para minha esposa, dá R$2 para ele. Como dar R$2 para uma pessoa que ganha tão bem? Naquele dia ele não tinha dinheiro para voltar no pedágio. E o pedágio custava exatamente R$2. Então, às vezes não faz sentido. Como assim? R$2 para ele? Ele vai devolver e falar, obrigado, valeu, a sua tentativa valeu. Mas não precisa fazer sentido. Precisa de obediência da outra parte. E quando há obediência, há uma liberação do divino, do poder de Deus. Ele libera o poder dele. E sabe, eu poderia colocar muitas coisas aqui. E durante o mover do Espírito, às vezes as pessoas não entendem o mover do Espírito. Às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo na igreja. Algumas pessoas elas ficam observando ali como espectadores mesmo, outros ficam como críticos. Eles não sabem o que está acontecendo. Sabe, as coisas de Deus, parece que é tudo para confundir a nossa cabeça. Mas não é. É porque nós temos sempre um padrão. Nós temos sempre um jeito. É daquele jeito que a gente entende bem. É daquela forma que a gente gosta. Sabe, nós aqui sentados nessa igreja, somos em muitos aqui, então cada um gosta de um jeito, de uma cor, cada um gosta de uma forma, cada um gosta. Agora, quando Deus vem, parece que ele vem contrariar os nossos gostos, ele vem contrariar as nossas formas de ser, ele vem contrariar a gente. Por quê? Porque ele quer saber o seguinte, aquele homem, ele era um general, ele estava com lepra, alguém disse para ele, vai até o profeta.
Há um profeta em Israel. Vai até ele lá e fala com ele, porque ele vai orar por você e você vai ser curado. A jovem que trabalhava, ela era empregada desse general, vai até ele e você vai ser curado. Agora, quando ele chega até o profeta nem sai para falar com ele. Mas espera aí, ele é um grande homem, ele é famoso, ele é conhecido, ele é um general de guerra. E o profeta Elias manda um recado lá para ele, fala para ele banhar 7 vezes lá no Rio Jordão. E quando o recado, a notícia chega para esse general, esse capitão do rei, ele fica observando, como assim? Ele não sabe que tem rios melhores lá de onde eu vim? 7 vezes no Rio Jordão. Esse cara estava querendo ficar bravo. Ele estava bravo. Eu não poderia ter, não tem rios melhores lá? Agora, o que o Senhor está fazendo nessa ocasião? O Senhor está pegando um homem orgulhoso e colocando ele exatamente no lugar dele. Vamos ver se ele vai ser capaz de quebrar esse orgulho grande que ele tem, se submeter à minha palavra em obediência. Se ele quiser, ele vai receber. Se ele não quiser, siga o caminho dele com a lepra. Então a notícia chega e graças a Deus que ele tinha um homem inteligente que trabalhava com ele. E esse homem disse, rei, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não ia fazer? Eu ia. Ele só pediu para você se banhar 7 vezes no rio. Ele pensou, faz sentido, eu vou fazer isso. Então o rei não, é o general. Então esse homem foi lá no rio e se banhou 7 vezes. E das 7ª vez ele saiu purificado da lepra. Às vezes Deus mexe com o nosso, muitas vezes ele faz isso, mexe com o nosso orgulho, sabe? Você já se pegou tendo que fazer alguma coisa que você não queria fazer e tudo aquilo ia mexer com o seu próprio orgulho? Quantos de vocês já se viram nessa situação e o Senhor dizendo, faça isso, eu vou parecer ridículo se eu fizer isso. Eu vou parecer ridículo se eu fizer isso. Mas o Senhor está dizendo, é isso que eu quero que você faça. Não tem que ir no rio mais gostoso, o rio mais quentinho, o rio mais limpinho. Eu estou mandando para você ir naquele rio, naquele lugar. Faça do jeito que eu estou te mandando fazer. E sabe, e às vezes nós queremos, eu não quero sapatear no espírito. Alguém sabe o que é sapatear no espírito? Alguém sabe aqui? Levanta a mão para eu saber que você sabe. Poucos de vocês não são pentecostal não, não são não. Onde está a Flávia? Mostra como que é sapatear no espírito aí para eles. Ah lá, a Luciana, cadê a Luciana? Mostra aí, Luciana, como que é que você veio de lá também. Você também veio. Sapatear. Agora, é interessante que o Senhor, quando ele se apresenta, ele muda rotinas, costumes, ele mexe com as pessoas de tal forma que elas ficam sem entender. Às vezes ele faz isso porque ele quer provocar alguém. Sabe, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 12, Atos 2:12. Sabe, aqui em Atos 2 você sabe que é a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo no Pentecoste, né? Então, quando o Espírito Santo veio, em Atos 2:1, quando ele veio do céu como um vento veemente, impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados e foram repartidas entre eles, língua como que de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles, cada um ficou cheio do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, eles falavam em línguas e tal. E aqui no versículo 12, olha o que está escrito, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Próximo. Outros, porém, zombando, diziam, estão, o quê? Agora vamos lá. Alguns estavam atônitos e perplexos com aquilo que Deus estava fazendo com 120 pessoas no cenáculo. 120 pessoas estavam ali em oração, já fazia mais ou menos uns 7 dias. De 7 a 10 dias, eles estavam ali no cenáculo buscando a Deus, esperando a promessa se cumprir. E a promessa se cumpriu, e o Espírito Santo veio, e agora as multidões correram para lá para ver o que estava acontecendo em Atos capítulo 2, versículo 5. Diz assim, Atos 2:5,
diz... Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, porque era um dia de festa para aquele povo. Próximo. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz como se fosse uma voz só, de 120 pessoas orando no cenáculo. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Próximo. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Agora, veja o que está acontecendo. Eles não são galileus, e sabe, esse pessoal da Galileia aí não era um pessoal de muitas condições financeiras, não. E aí, como eles são galileus simples, essas pessoas de diversas nações começaram a dizer: eles não são galileus? E como nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua? Próximo. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Próximo. Da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações da Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, estão bêbados. Agora veja, se eles acharam que essas pessoas estavam embriagadas, é porque elas pareciam embriagadas. E se elas pareciam embriagadas, como é a aparência de pessoas embriagadas? A outra questão que eu quero colocar para você é: por que esses crentes que receberam o Espírito Santo ficaram com a aparência de pessoas embriagadas? O que causou isso neles, essa aparência de pessoas embriagadas? Aí eu me levo a minha cabeça a pensar em Efésios 5,18, onde Paulo disse: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então o que Paulo está dizendo é: não se embriague com vinho, se embriague com essa outra coisa aqui que eu vou te apresentar, porque é igual o que está acontecendo com essas pessoas em Jerusalém aqui. Não se embriague com vinho, se embriague com. Então, há algo no Espírito Santo que, quando ele vem de maneira muito forte sobre as pessoas começam a ficar embriagadas. E o que causa isso? Eu vou te dizer. Na Bíblia ele também é chamado, quando ele vem, é chamado de vinho novo. Ele derrama um vinho novo. E o vinho, você sabe, o vinho embriaga. Do ponto de vista natural, o vinho natural, ele embriaga as pessoas. E as pessoas ficam embriagadas porque elas querem esquecer os problemas delas. Só que quando elas se embriagam com vinho natural ou bebidas fortes, naturais, elas acabam tendo mais problema do que elas tinham antes de beber. Agora, do ponto de vista espiritual, Deus fez algo que, quando você tem um problema e você se embriaga com o vinho do Espírito Santo, você sai dali não com um problema maior, mas você sai com um problema resolvido, porque você começa a encarar aquela situação do ponto de vista de Deus. Então, Deus é muito sábio, só que a sabedoria de Deus é loucura para nós. O que tem a ver o Espírito Santo vir e pessoas parecerem embriagadas? Então, alguns estavam perplexos e atônitos, outros estavam zombando. Isso parece com os nossos dias, ou com qualquer época, desde que o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2, onde sempre vai existir pessoas que ficam de olhos arregalados e outros que ficam zombando e criticando o mover do Espírito. Problema é desse grupo 1 e desse grupo 2, porque mesmo o grupo que apenas fica atônito, se ele não se jogar no mover do Espírito, dando
resposta como Samuel, ele não vai participar e não vai receber nada desse lugar. Então, a minha proposta para você hoje aqui é: se joga no mover do Espírito, porque seja o que for que estiver pairando na sua cabeça, seja o que for que estiver atrapalhando sua vida, vai ficar debaixo desse mover, porque a Bíblia declara que a unção despedaça todo jugo, e ela não dá nome ao jugo, ela apenas diz todo jugo, querendo dizer que ela está incluindo tudo que possa estar causando problemas na sua vida. Então, quando você se lança no mover do Espírito, dando respostas a Deus da maneira que Ele espera, não da maneira que você espera, porque você gosta, não gosta, discorda, concorda. Deus não se importa se você está gostando, Deus não se importa se você concorda, Deus não se importa com nada disso. Ele quer saber o seguinte: você está disposto a obedecer, você está disposto a se jogar, você está disposto a fazer o que tem que fazer para ter o que você quer ter? Sabe, nós não entendemos por que o Espírito Santo veio e agora essas pessoas estão aí falando umas línguas que eles não entendem. Deveria ser uma bagunça santa, como nós gostamos de falar naquele lugar. Pessoas embriagadas, parecendo embriagadas. Agora, veja, em Atos capítulo 2, versículo 14, Atos 2,14 diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Vocês não percebem? Esse horário não é o horário deles estarem embriagados. Então, eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Eles estão embriagados, mas não como vocês estão pensando. Próximo. Mas o que ocorre, o que está acontecendo é exatamente o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que Joel disse? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Próximo. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Sabe, eles estavam lá zombando, criticando, e Pedro disse: não é o que vocês estão pensando. Isso aqui que está acontecendo é o que o profeta Joel profetizou. Você é pentecostal, muitos de vocês são. Você já ouviu aquela frase: você vai passar comigo hoje no bar do Joel? Qual é o bar do Joel? Alguém já ouviu essa expressão, sim ou não? Alguns ouviram, outros estão quietinhos, devem ter ouvido também, mas não querem falar nada. Mas hoje é o dia que você vai passar no bar. Hoje é o dia que você vai passar no bar do Joel, aqui em Pirituba. Sabe, eu estou estimulando, incitando você a dar respostas a Deus hoje, porque eu não quero que você saia daqui hoje como espectador. Não vi nada, algumas pessoas choraram, outras caíram, mas eu estou aqui do mesmo jeito. Você está do mesmo jeito porque você não dá respostas a Deus que você precisa dar, porque você está executivo demais para poder querer entrar no mover do Espírito de Deus. Você está arrumadinho demais, seu cabelo não pode bagunçar, seu brinco não pode cair, seu batom, sua maquiagem não pode sair do lugar. Então você não dá resposta porque você é tímido demais para se jogar dentro daquilo que eu estou propondo para você, porque eu sei o que isso vai levar à sua vida, porque a Bíblia diz: seja cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer, continue sendo cheio, continue se enchendo. Agora, Deus não fala de graça, Ele não está dizendo apenas fique cheio e vai embora para casa. Não, se Ele está dizendo fique cheio do Espírito, é porque algo vai causar na sua vida, algo vai causar dentro de você, algo vai causar em você. Irmãos, deixa eu dizer algo. Sabe, muitas pessoas sofrem com influências de demônios. Sofrem com, ora na minha casa, vem abençoar minha casa, por causa de influências de demônios.
Pastor, e essas coisas, elas são reais? Eu sei que são reais. As pessoas estão lá fora sofrendo com essas influências. Eu sei que são reais. Pobre deles, que eles não têm o que eu e você tem. Quando nós entramos em casa, nós carregamos uma outra influência. Quando nós entramos em casa, nós enchemos a nossa casa com outra influência, e não há influência de demônio que suporta essa influência. É por isso que você tem que estar numa igreja, que você entra nela e você sai do Espírito, cheio do Espírito, e você entra de novo e sai de novo cheio do Espírito, e você entra de novo e sai de novo cheio do Espírito, e o pastor vai falar de novo para você, e se o pastor não falar, os outros vão falar de novo, e eles vão colocar a mão em você, e eles vão passar perto de você, e você vai continuar ficando cheio do Espírito Santo. Nós estamos aqui sério com esse negócio do Espírito Santo, esse negócio, com todo respeito ao doce e precioso Espírito Santo. Ele disse: sejam cheios, sejam cheios. Quantas vezes? Sempre sendo cheio do Espírito Santo, sempre sendo cheio, porque quando você entrar na sua casa, ou aquele demônio vai dar espaço, vai sair, ele não vai aguentar e não vai suportar essa unção presente na sua vida. Pastor, eu já fiquei cheio a semana passada. Você está precisando ficar cheio de novo. Você precisa ficar cheio mais uma vez. Você precisa levar mais dessa influência, para que as influências do mundo não dominem você. Continue sendo cheio do Espírito Santo. Continue levando isso para a sua escola, para o seu trabalho. Continue levando isso para a sua vida. Continue levando isso. Toca a vida das pessoas com essa unção. Toca a vida das pessoas com esse poder. Porque quando eles ficaram cheios do Espírito Santo aqui, milagres começaram a acontecer em Jerusalém. Milagres começaram a acontecer em Samaria. E milagres começaram a acontecer nos confins da terra. Deixa eu dizer algo para você. Não é possível Deus nos encher tanto de poder para nada. Não é possível Deus nos encher tanto do Espírito Santo para nada. Há uma unção aqui, e se você quiser essa unção, vai passar para você. Agora deixa eu te dizer algo. Eu não sei o que você fez hoje e nem me importa. Mas eu quero dizer para você que eu passei o dia todo, desde as 10h45 da manhã, falando em outras línguas por causa de você. Falando outras línguas por causa de você. E eu só parei a hora que eu subi naquele púlpito para fazer a oferta e para apresentar as crianças. E depois eu voltei de novo a falar em outras línguas, ficando cheio do Espírito Santo, porque eu já conheço esse negócio. Quando eu falo em outras línguas, eu vou ficando cheio do Espírito Santo, e cada vez mais cheio do Espírito Santo, e cada vez mais cheio do Espírito Santo. E sabe o que acontece diante disso? Eu começo a ficar cheio até transbordar, e é nessa hora que você começa a ser alcançado, porque a unção está tão forte em mim, que ela começa a pegar em você, ela começa a ser passada para você, e é isso que vai acontecer aqui essa noite. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Para quê? Agora eu já passei do ponto onde isso está me abençoando, e agora eu quero que você seja abençoado.